Olá, estamos aqui, mais uma vez para refletirmos sobre a palavra de Deus. Estamos já há alguns dias tratando da palavra de Deus, meditando, fazendo uma reflexão sobre a nossa vida, sobre toda essa história da Bíblia. E nós começamos, a nossa caminhada e estamos percorrendo. É longa a nossa caminhada, temos muitos desafios, muitos problemas, mas em tudo a palavra de Deus, ela nos conforta, nos orienta, nos exorta em tudo. Nós começamos a verificar a nossa vida, trazendo com esse paralelo com a Bíblia, com o Pentateuco, e temos nos encontrado nessa história, porque a aplicação é para os nossos dias. A história de Israel, ela traz aplicação para nós. E nesse texto que nós estaremos lendo hoje, nessa mensagem que falaremos, é exatamente sobre o último livro, sobre a última história aqui desse povo, Neemias. Nós vimos lá todo o período em que Deus chamou Abraão, tirou ele lá do povo dele, falou: Abraão, aleatoriamente, poderia ser hoje um de nós, tirou ele ali, mas nós entendemos que ele aceitou. Primeiro nós aceitamos, quando Deus nos chama, nós temos a opção de aceitar ou não. E nós traçamos esse paralelo ali com a semente, quando Jesus falou da grande parábola do semeador. Então Abraão foi esse homem, Deus chamou e ele aceitou, e ele veio. Nós percebemos que durante toda a trajetória de Abraão, tiveram vários problemas. Nós começamos lá, entre eles estar apenas um casal, tivemos lá as escolhas, as decisões, as atitudes que tomaram. Então toda a nossa história vai realmente acontecer exatamente assim. Nós somos chamados, a semente foi lançada e nós somos dessa terra, aceitar ou não. Então você tem toda essa trajetória e esse povo cumpriu toda essa trajetória. Depois eles cresceram, foram para o Egito, como Deus havia falado com Abraão, que eles ficariam ali 400 anos, eles ficaram ali, os 430 anos, debaixo ali do Egito, trabalharam e Deus os tiraram dali. Em outra oportunidade nós estaremos falando também sobre essa justiça de Deus, quando os tirou, quando os permitiu. Mas nesse momento, toda essa trajetória, então eles foram, Deus cumpriu tudo, tirou dali, levou eles lá para a terra prometida, como havia prometido, uma terra que emana leite e mel. E ali, como Deus falara a Moisés, olha, criou todas as leis, essa história aconteceu, a Bíblia tem aqui, nós lemos ela hoje, porque é essa história desse povo, todo o percurso deles, saíram com tudo que nós já estudamos e que não dá para nós falarmos assim, É uma história muito longa. Mas agora aqui, tudo aconteceu, eles tomaram posse, não obedeceram como Deus havia mandado, e com as desobediências, com não cumprir por completo, esse povo então fora levado lá para a terra da Babilônia, como Deus falou que aconteceria, se eles desobedecessem, se eles não voltassem para Deus. E agora eles estão retornando. Agora esse período da história desse povo de Israel, dessa história que nós começamos lá com Abraão, agora estamos aqui no livro de Neemias, é esse retorno. No livro de Esdras, eles fazem o retorno, a construção do templo. Agora aqui com Neemias, a construção do muro. E vamos perceber que mesmo nessa reconstrução, os problemas, as adversidades, elas vão surgir, assim como na minha e na sua vida. Então serve para nos orientar, para nos mostrar que os problemas, eles vão surgir, mas nós precisamos permanecer. Então, quero ler aqui Neemias capítulo 1, vou ler o capítulo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Ramine, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes
pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei. Por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e eu os fareis. Então, ainda que vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Nós vimos aqui, né, como se ele fizesse numa oração um resumo da história de Israel. Olha, Senhor, o Senhor prometeu. Tudo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu, o Senhor deu a boa terra e ainda disse que nós transgrediríamos e de fato transgredimos e aqui estamos. E agora esse povo, então, lá com Ciro, fez com que deu a carta, né, para eles retornarem, a reconstrução, mas eles continuavam em miséria. Nós vemos um ponto muito interessante, Neemias preocupado com esse povo. E ele então fala com o rei. Agora, próximo capítulo aqui, nós vamos perceber que ele então fala ali com o rei pergunta para ele, por que você está servindo hoje, está triste? Então, assim, é um outro estudo também para a gente falar. Mas sobre o que nós estaremos falando aqui, sobre a nossa caminhada, é que o quê? Ele se propõe, o rei então permite ele lá construir os muros, porque o povo foi levado, eles então retornaram, mas a cidade, os muros estavam quebrados, o povo estava em miséria. E a preocupação de Neemias aqui, Neemias era copeiro. Se fôssemos analisar, ele não precisava nem te preocupar, ele estava bem trabalhando lá com o rei, e o povo, como se diz hoje, né, que se vire por lá, mas ele preocupou, e ele vai para essa reconstrução, para esse trabalho. E é interessante que no capítulo 2, no versículo 10, diz assim, e ouvindo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo da Amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Irmão, quando nós propomos algo de bem, do reino de Deus, da obra de Deus, inevitavelmente vai surgir os Sambalate e os Tobias. Lembra do nosso último vídeo que falamos ali sobre os inimigos, sobre Balaão, que Balaque manda contratar para impedir, para atrapalhar os projetos de Deus, para amaldiçoar. E Balaão, então, não consegue, não pôde, né? Porque Deus disse, eu abençoei, não amaldiçoarei. E o que ele faz? Lança tropeço. Aqui, primeiro momento, Sambalate e Tobias, ele desagrada. Olha, isso não é bom, começa a pensar. Isso foi mal aos olhos dele, dos inimigos. Mas eles usam de estratégia. Ele não vem assim, já de imediato, confrontando, não. Eles tentam com palavras, às vezes, sorrateiras. Cá no capítulo 2 ainda, versículo 19, diz assim, e aí eles continuaram, né, os projetos, e Neemias então apresenta os projetos ali. Cá no capítulo 19 diz assim, e que ouvindo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gerson, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos
e disseram: que é isso que fazes? Querem rebelar-vos contra o rei? Zombaram. Sabe aquela situação, às vezes, porque reconstruir, irmãos, é mais difícil do que construir. Quem foi fazer algum tipo de reconstrução, seja na área sentimental, seja na própria casa, nós sabemos que é mais difícil. Às vezes você tem que desmanchar alguma coisa, porque já conhecemos os erros, se for em um relacionamento, seja no que for. É mais difícil reconstruir do que construir. E aqui, então, eles começam a zombar. Na minha e na sua vida não é diferente, não. Às vezes nós erramos e estamos reconstruindo a nossa história. Vai surgir na nossa vida esses Sanbalate, esses Tobias aqui para nos desprezar, para nos zombar e falar. Mas Neemias tinha um propósito, tinha um projeto, e acima de tudo ele tinha Deus que havia colocado no coração dele e abençoado para ele estar ali. Na nossa caminhada não é diferente. Nós vamos encontrar com tudo isso, mas precisamos permanecer firmes. É interessante que eles não param. No capítulo 4, eles vão novamente se levantar, vai falar no capítulo 4, versículo 7. Daí eles já vão vir ao que? Sucedeu o que? Ouvindo Sanbalate novamente e Tobias, tá? O que eles falam? E de tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que as roturas se começavam a tapar. Iraram-se de sobremodo, ligaram-se entre si, todos para virem atacar Jerusalém, para o desviar de seu intento. Se eles não conseguiram zombando, falando, desprezando, agora eles vão atacar, irritados, vão surgir novamente, mas aqui diz, no versículo 9, diz assim: porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles de dia e de noite. Neemias estava preparado fisicamente e espiritualmente. Vinham os ataques e ele permanecia ali, ó, firme. Deus dava a ele direção, Deus dava a ele ousadia. E se você e eu meditarmos, você meditar na sua vida aí, eu tenho certeza absoluta que na sua vida também tem esses ataques. Primeiro nos zombam, nos criticam, depois não conseguem os intentos, eles vão vir o quê? Com armadilhas, intentar de outras maneiras. No capítulo 6 vai dizer que eles intentaram contra a vida dele. Não conseguiram aqui, irritando, inventando, projetando mal, intentaram contra a vida de Neemias. E faz lá um plano e manda, né? Manda buscar Neemias, e Neemias, atento à palavra de Deus, atento ao que ele estava fazendo, não parou. E ele fala, eles mandam chamar ele para ir lá, ele fala: não posso parar, eu estou realizando uma grande obra. Quantas vezes na nossa vida Satanás vai levantar com desculpas, com argumentos para nos afastar de Deus, e às vezes nós saímos e caímos. Esquecemos dos projetos de Deus, mas Neemias estava atento. Ele disse: não, estou realizando uma grande obra. E ele vai dizer, né, que aqueles homens intentavam contra a vida dele. Então eu e você nessa caminhada, eu tenho certeza também que tem enfrentado toda essa dificuldade, e vale nos ressaltar, relembrar de onde fomos chamados. Vamos lembrar lá de Marcos, né, quando eu já falei aqui com os irmãos, já fiz um vídeo. Quando que nós fomos chamados? Marcos capítulo 4 fala da parábola do semeador. Eu e você ouvimos a palavra. E o próprio Jesus disse aqui, ó, que a semente, a primeira caiu aonde? Na beira do caminho. Os pássaros vieram e comeram. E a outra caiu em pedregais. Tinha pouca terra, vai surgindo os problemas. E a outra caiu entre os espinhos. Então eu e você, nessa caminhada, seja onde nós estivermos, se é na reconstrução, se é na construção, se é no contínuo da nossa caminhada, nós temos. E o que recebeu a palavra caiu em boa terra. Então eu e você, se recebemos essa palavra, o resultado é que ela produz. A Bíblia diz que o resultado é que ela produz 30, 60 por 1. 30, 60, 100 por 1. Agora ainda temos um outro problema que podemos enfrentar e que enfrentamos todos os dias. O próprio Jesus diz cá em Mateus 13, né? Que saiu, o grande semeador saiu e jogou a semente. E dormiram os semeadores. Diz assim, a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo, ou seja, o meu e o seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se.
Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Irmãos, junto com essa palavra, junto com o que nós estamos falando, eu e você, ainda temos, além dos inimigos que entendam contra as nossas vidas, ainda tem o joio. Ainda surgem os joios, né? Para confundir-nos com essa palavra. Mas nós precisamos pedir de quem? De Deus, assim como Neemias saiu para realizar uma grande obra e não saiu do projeto. Continuou ali, sendo zombado, sendo perseguido, até em tentar contra a vida. Mas ele não desistiu. Tem uma história. Então, essa história que termina aqui, a história termina no livro de Neemias. Depois nós temos os profetas, inclusive Malaquias profetiza nesse período aqui de Neemias, que termina o Antigo Testamento, mas a história termina cá no livro de Neemias. Aconteceu tudo isso que acontece na minha e na sua vida. Todos esses problemas também surgiram, mas o importante é nós continuarmos nessa caminhada, perseverarmos na palavra, de sermos essa boa terra que recebe essa palavra, de sermos essa boa semente, a boa semente, aliás, que é a palavra cair nessa boa terra e ela produzir. O resultado é a produção. E esses semeadores aqui, né, eles falam para Jesus, então vamos lá, né, arrancar o joio. Jesus fala, não, só no final, porque pode ser que ao arrancar o joio, arranquemos também o trigo. Então, eu e você não sabemos que é trigo se nós não formos realmente o trigo, nós não saberemos que é o joio se não estivermos em Cristo. Que Deus nos ajude, nos proteja, nos dê sabedoria para entendermos a palavra dele e vivermos, sermos o trigo e não o joio. Estarmos reconstruindo ou construindo e surgir os Sanbalate, os Tobias, os Balaão da vida tentando contra as nossas vidas, mas permanecer firmes e continuar com essa história, assim como foi a história do povo de Israel. Aqui cumpriu tudo que Deus falara, cumpriu. E eles obtiveram êxito. E que na minha e na sua vida sejamos assim também, né? Guiados por Deus até o fim da nossa caminhada, até falar como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu e você, depois da nossa partida, nós estaremos aqui para testificar disso. Mas a nossa história estará aqui. Alguém há de falar sobre as nossas vidas. Assim como esse povo, ó, já passou anos, eles estão lá, ainda existe a nação de Israel, o povo de Israel, mas a história deles está aqui. Desse Abraão, quantos mil anos, né, já se foi, e a história dele está aqui bonita para nós analisarmos e trazer para as nossas vidas a aplicação desse povo. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, estamos felizes, que o nosso Deus tem cuidado de nós em toda a nossa caminhada, assim como foi com Neemias. Guardou tanto dos que zombavam, tanto dos que se levantavam, quanto de intentar contra a vida dele, né? E que assim seja nas nossas vidas também. Meu forte abraço a todos em nome de Jesus.